Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Matheus e eu vou estar aqui introduzindo para vocês um pouco sobre o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, conhecido como pela sigla, IBGE. Então, essa primeira aula aqui é sobre o IBGE, para a gente ter uma base mais estruturada para quem vai fazer a prova do IBGE. Eu vou tentar ser breve, e pegar os pontos principais aqui para a gente estar entendendo o IBGE, o objetivo, como ocorre a coleta de dados e tudo mais. Primeiramente, vamos, introduzir aqui o IBGE. Então, gente, o IBGE, ele é o Instituto Brasileiro, de Geografia e Estatística, que eu já citei aqui. Ele tem mais de 80 anos, então a gente já vê que o IBGE é uma instituição brasileira que tem um peso bem enorme. Não só pela questão que ela aborda, como a coleta de dados, porque o Brasil tem um território muito grande, então a coleta de dados do Brasil é algo bem complexo. O IBGE, ele contribui, para o Brasil através dessas coletas, desses mapeamentos. A importância do IBGE é de suma importância para o Brasil. Por quê? Primeiramente, todos esses dados coletados no território brasileiro, eles servem tanto para N fatores, mas o principal é o desenvolvimento ou planejamento de políticas públicas. Então a gente tem que entender algo bem importante. O IBGE, ele vai coletar dados, sim. Só para planejamento de políticas públicas? Não. Entendeu? Então a gente tem que colocar isso na nossa mente. Que o IBGE, ele vai coletar dados e esses dados vão ser multiusos, Só que uma das principais usos que a gente tem desses dados é o desenvolvimento de políticas públicas ou o fortalecimento das que já existem. Então é bom anotar aí que o IBGE, ele vai fortalecer as políticas públicas brasileiras, ok? E por isso que ele é de suma importância para a sociedade. O IBGE também, ele é um órgão, Um órgão que vai coordenar e produzir informações. Essas informações a gente tem que ter bem em mente que essas informações são de três naturezas. Primeiramente, a natureza estatística, Segundo, natureza ambiental. E terceiro, natureza geográfica. Então, o IBGE, ele vai estar coletando esses dados nessas três características, ok? Então, não é só estatística. O IBGE vai coletar informações de natureza ambiental, geográfica e estatística. Então, quando a gente pensar em IBGE, não é só estatística, tem outras naturezas ali por trás, entendeu? É como se fosse uma tríplice. No caso, ambiental, geográfica e estatística. Outro ponto importante é que a gente conhece, o território brasileiro e a gente sabe que ele é bem amplo, muito amplo mesmo. E o IBGE, ele conta com uma rede, nacional para fazer o cobrimento de todo o território. Ele consiste em 27 unidades, estaduais, sendo 26 nas capitais dos estados e uma no Distrito Federal. E fora que ele tem mais de 500 agências, distribuídas nos principais municípios do Brasil. Então a gente já tem que ter isso em mente, que ele faz todo o cobrimento nacional. Agora, basicamente, principalmente agora, é uma informação bem importante, que é a missão do IBGE. O IBGE tem uma missão, e a gente pode estar analisando esse objetivo, essa missão, nessa seguinte frase. Eu vou ler para vocês. A missão do IBGE é retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento de sua realidade e ao exercício da cidadania. Então, eu vou destacar aqui algumas palavras, que a gente tem que analisar nessa frase. Eu vou colocar a frase aqui para vocês verem. A primeira delas é retratar. Então a gente tem que ter em mente que o IBGE, ele é uma instituição que vai retratar o Brasil. Não quer dizer que ele vai explicar o Brasil, entendeu? Ele vai retratar todo o contexto nacional, como está a economia, como está isso, como está aquilo, mas não é explicando, é retratando. Desculpa o barulho. E, segundamente, aqui ó, ok. Segundamente, ele fala retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento de sua realidade.
O que isso significa? Significa que as informações que são coletadas pelo IBGE, elas são de suma importância. Primeiro, elas são muito relevantes e são confiáveis. Então, quando a gente pensa em informações que são oferecidas pelo IBGE, que são coletadas pelo IBGE e que mostram o panorama brasileiro, a gente tem que ter em mente que são de cunho, primeiro, relevante e confiável, entendeu? Então a gente tem que associar informações do IBGE com fonte confiável e relevantes. Como eu já falei, né, anteriormente, o IBGE pega esses dados relevantes e confiáveis que vão servir para as políticas públicas nacionais, ok? Mas aí, o IBGE tem esse objetivo, né, de estar retratando o Brasil. E quando isso ocorre, algo bem importante a gente analisar é que o IBGE ele faz isso de algumas maneiras, como por exemplo, quando ele identifica, mapeia e analisa o território, entendeu? Quando ele realiza a contagem da população, ele está retratando o Brasil, ele está fazendo essas análises estatísticas, geográficas e ambientais. Outra questão também é quando ele informa, né, como a população vive, como as classes vivem dentro do território nacional. Então a gente tem que focar nisso, entendeu? O IBGE ele retrata o cenário brasileiro e ele coleta essas informações. Essas informações são de cunho estatístico, geográfico e ambiental, ok? Então agora eu vou fazer um resumo bem resumido do que eu falei aqui, né? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele vai ter o objetivo de retratar o Brasil. Como ele vai fazer isso? Através de pesquisas que vão ser de cunhos geográfico, ambiental e estatístico. E essas informações que são coletadas através dessas pesquisas, através de censos, através de pesquisas e tal, são de suma importância para o contexto brasileiro. Por quê? Porque ela vai servir não só para isso, mas principalmente para isso, para as questões de desenvolvimento de políticas públicas ou o aprimoramento das que já existem, ok? E o IBGE, né, ele tem informações, essas informações são coletadas e são, olha lá, relevantes e confiáveis. Então a gente tem que associar informações do IBGE com relevância e confiança, entendeu? E é isso. Essa aqui foi a primeira parte, né? Então vai ter mais aulas sobre o IBGE. Essa aqui foi só para introduzir, né? Mostrar o IBGE. E logo vem mais pela frente. Espero vocês nos próximos vídeos, ok?